Olá, isso vai bem? Não vai bem? Está tudo ok? Não está tudo ok? Coisa e tal. Então, olá pessoas, coisas. Estou cheio de sono. Estou cheio de sono. Eu estou no Faial. Estou aqui no quarto do coisa onde eu estou a dormir e lembrei-me de gravar coisas. Eu estou cheio de sono porque eu tive uma atuação ontem à noite aqui no Faial. Correu bastante bem. Obrigado ao pessoal de Faial, vocês são espetaculares, blá 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 blá. Mas a atuação correu bastante bem. E curiosamente, isso costuma ser ao contrário da maior parte das pessoas, que é as pessoas, imagina, têm uma atuação amanhã, então na noite antes da atuação as pessoas dormem mal, porque estão cheias de stress e tal. E depois da atuação, depois está tudo pronto, as pessoas relaxam e dormem bem naquela noite a seguir. Isso eu costumo ser sempre ao contrário, que é nas noites, e mesmo na noite antes de fazer uma atuação, eu estou na boa, estou relaxado, está-se bem, durmo bem e tudo, e sem stress nenhum, porque na minha cabeça ainda falta muito tempo até chegar à atuação, e, portanto dá tempo, não vale a pena estressar ainda e tal. E só depois, na noite, depois da atuação, ou seja, acabo de fazer a atuação e venho dormir, nesta noite é que eu durmo mal, que eu acho que é tipo a descompressão, o stress acumulado que eu não sabia que tinha, afinal cai tudo. Pronto, há pessoas assim, há pessoas que estão estressadas, há pessoas que se estressam, mas controlam e não nem reparam que estão estressadas, e só depois de passar o stress é que o corpo o corpo ressente-se. E comigo acho que é assim, pá. Então, a regra geral, nas noites depois dos espetáculos, não durmo, não consigo dormir, enfim. Estou com a ansiedade que devia ter antes do espetáculo. Mas pronto, ainda bem que é assim, mais vale estar estressado depois do espetáculo do que antes do espetáculo. Muito resumidamente, o que é que eu vim a dizer aqui? A filosofia aqui, eu acho que vai mudar um bocadinho. Aliás, já tinha falado nisso na última vez, mas aproveito para repetir, que é, eu tenho esse canal aqui de vlogs. Eu vou deixar de fazer tanto vlogs, não é? Como por exemplo aquele vlog de Santa Maria. Quando eu fui a Santa Maria fiz um vlog e cheio de edição e tal. Esse tipo de vlogs, acho que agora, considerando o tipo de conteúdo novo que se faz e tal, acho que esse tipo de conteúdo, de vlog, faz mais sentido no canal principal, onde eu vou colocar depois também um vlog dessa viagem aqui ao Faial, e vou reservar aqui este segundo canal, um canal que supostamente era de vlogs, mais para um formato assim de conversa, enfim, de eu a falar em quartos de hotéis, quase assim num formato enfim, de podcast, mas não é bem podcast, porque eu já tenho um podcast que já me dá bastante trabalho, não preciso de mais um podcast. É mais isso, ligar o computador, meter a gravar sem stress, não vai estar aqui a fazer grandes produções, mas é mais, eu vou reservar esse canal mais para esse tipo de conteúdo. Eu vou ter este canal também em formato de podcast, se quiserem procurar no iTunes e onde quer que vocês vejam os vossos podcasts, mas não, enfim, é só mesmo que comece a ser uma coisa mais quase de áudio, quase só eu a falar. Acho que de repente faz sentido ter um feed de podcast, se vocês quiserem ver isso enquanto estão a conduzir, ou enquanto estão nos transportes, ou enquanto estão a fazer ginástica. Acho que a imagem não é muito relevante, portanto dá para ver, podem seguir em formato de podcast. O link está aqui em baixo. E é isso. E vão ser sempre pequenos episódios. Se me apetecer, faço 4, 5, 10 minutos sem stress. Podem seguir aqui, como eu disse, podem seguir, os links estão em baixo em formato de podcast. E é basicamente isso. Eu já fiz agora o check-out. Agora são 10 da manhã, vou levar uma seca desgraçada porque o voo é só às 5 da tarde. Mas pronto, faz parte de viver em ilhas. E vou voltar para São Miguel para voltar à minha rotina normal amanhã.
Depois é de ver se consigo arranjar aqui um tempinho para editar aqui o vlog do Faial. E é isso. Se tiverem alguma questão, se tiverem alguma coisa que queiram que eu responda, deixem aqui nos comentários, quer no YouTube, quer no iTunes, quer essas coisas todas. E é isso. Tá bom? Vai. Tchau. Até a próxima.